Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do A Copa na Copa, mais um dia de jogos, mais um dia com 0x0, mas hoje teve bastante goleada. Quem tá aqui comigo hoje, Mauro Dornelles. E aí, Mauri, tudo bom? Oi, Carlos Correia, tudo bem? Obrigado por me receber no teu programa. A gente tá fazendo um crossover, né? A gente tá fazendo um crossover porque vocês devem estar acompanhando o Catando, que é o nosso outro programa nas redes sociais do Correio do Povo. Tá lá todo dia no YouTube com a Mauri falando sobre memes, falando sobre vídeos. O que importa, né? Falando sobre o que importa na Copa, que não necessariamente futebol. Futebol a gente conversa aqui no A Copa na Copa. Futebol é perfumaria. Exatamente. Copa é diversão. Então a gente vai abrir a loja de perfumes e falar dos jogos de hoje. A gente vai dar destaque para as estreias da Alemanha, né? Que teve mais uma zebra aí. A Espanha, por sua vez, patrolou, não deu chance para a Costa Rica. E depois teve o grupo ainda da Bélgica, né? A Bélgica ganhou, não jogou lá grandes coisas. E teve o pior jogo do dia, né? Mas esse tanto faz porque a galera não viu, tava todo mundo dormindo. Marrocos, então vamos lá. E? Marrocos e Croácia. Eu acordei e ainda tava dando o jogo, mas depois não vi mais. Não perdeu nada. Então vamos lá. Vamos falar do não necessariamente do primeiro jogo em ordem, né? Mas o que mais chamou a atenção aí. Alemanha, multicampeã, chegou aí, né? Já não tinha ido muito bem na Copa de 2018 na Rússia, tinha ficado na primeira fase, né? Aquele jogo era só ganhar da Coreia, perdeu pra Coreia. E agora, né? Pelo visto, não dá muita sorte com asiáticos. Porque largou na frente do Japão e quem pensou que viria uma vitória fácil, não. Japão virou 2-1 e a Alemanha tá com a batata assando. Entendeu? Aí eu não saí do personagem. O Katana, ela sai do Katana, mas o Katana não sai dela. Fato é que a Espanha agora vai enfrentar a Alemanha no final de semana. Aqui, né? Por eu acho que eu não sei se é no final de semana. Eu vou, enquanto tu fala, eu confiro aqui. Mas o fato é que a Alemanha agora tá na briga de ganhar da Espanha, que não é uma seleção muito fácil, muito pelo contrário, pelo que a gente viu. Dá pra se dizer que não é a maior surpresa da Copa até agora, porque a gente já falou do jogo da Argentina contra a Arábia Saudita. Mas é uma senhora surpresa a Alemanha perder pro Japão, né? É uma grande surpresa, mas depois a gente vai falar um pouco de Espanha, mas o que acontece? A Espanha é uma seleção muito jovem, deu super certo, e a Alemanha é uma seleção que já tá envelhecida, né? Tá tentando dar uma mesclada, mas não rolou. Tá envelhecida, e eu acho que talvez tentou jogar com a camisa, ou de repente não entendeu como era o jogo do Japão. Aliás, outra coisa que a gente tá vendo nessa primeira semana de Copa, até mesmo o próprio jogo da Arábia Saudita, que tinha uma marcação muito alta, que conseguiu bater a Argentina, que é uma das favoritas, a Argentina de Messi, um jogo fechadinho, às vezes colocava uma retranca, enfim, que todos, né, acho que todos os adversários, fica a dica aí pro Tite, que vai enfrentar a Sérvia, eles estão sabendo jogar com os mais fortes. Então, o Japão soube jogar com a Alemanha, tem muito óbvio de toda a evolução do futebol, mas os menores estão sabendo receber esses maiores, e a Alemanha dormiu, porque eles viraram... Quer dizer que não tem mais bobo no futebol? Não tem mais bobo no futebol. O Japão virou em quê? 5 minutos? Foi rápido. Foi muito rápido a virada. Só então para não deixar o nosso amigo telespectador sem informação, Espanha e Alemanha, domingo às 4 da tarde. Que é o jogo... Que jogo. Que jogaço. E assim, a Alemanha vai ter que fazer bastante força para ganhar de uma Espanha que tem muito mais velocidade e muito mais vitalidade. Mas... os editores aqui vão nos matar se a gente não der uma chance pra parar e aí falar do jogo da Espanha. Então vamos fazer isso. Tá bom. Bom, agora sim. Espanha e Costa Rica, quem achava que ia ser um jogo difícil? Eu não achava. Eu coloquei no nosso Não, acho que todo mundo botou a Espanha. Mas esse era um jogo difícil de acertar o placar aí nos sites de aposta e nos bolões, né? 7-0. A Espanha não tomou conhecimento da Costa Rica. Essa gurizada da Espanha patrolou, né? Passou por cima da Costa Rica, é claro, a Costa Rica nem é uma seleção tão tradicional assim. Na última Copa, acredito que não tenha passado também para a fase mas em 2014 deu calor, né? Foi bem aqui no Brasil. Continua o quê? A espinha dorsal, Keylor Navas e todo o resto. Eu já esperava que a Espanha fosse um pouco maior exatamente porque tem uma seleção muito jovem, tem astros mesmo nessa seleção muito jovem, né? O próprio Gavi, que é um astro hoje em dia do Barcelona, tem 18 anos, enfim... uma seleção jovem que surpreendentemente tem poucos jogadores do Real Madrid, né? Exatamente. Que prova também que o Real Madrid é um time que pega jogador de tudo quanto é lugar. Pode, né? Pegar jogador de todo mundo. Pode. E eu acho que por ser jovem, eu acho que
as duas coisas combinaram. Ser jovem, às vezes, é ruim, porque na hora da pressão eles podem cair. Ser jovem é ruim quando tu tem 17 anos e é barrado nas festas. Mas ser jovem, nesse caso, foi muito bom, porque eles conseguiram impor todo o seu jogo sem uma responsabilidade, mas eles também não ficaram sem responsabilidade, ou seja, eles não têm aquele peso de ser a favorita da Copa, mas ao mesmo tempo eles aproveitaram todas as oportunidades e, se quisesse, tinha feito 8, 10. Se tivesse mais tempo, tinha feito mais. Se credencia como a seleção mais cotada para passar como líder desse grupo, né? Me parece bastante óbvio. E, aliás, se no jogo do final de semana, um empatezinho, eu já passo da Alemanha. E aí? Porque tem um saldo de gol. A Alemanha pode matematicamente estar eliminada no final de semana. Sim. E não é assim e não é uma... Não é nem pelo saldo, é por pontos mesmo. E não é uma situação tão absurda. Basta a Espanha ganhar da Alemanha e o Japão ganhar da Costa Rica, que essas duas seleções, não é nenhum absurdo, essas duas seleções chegam a 6 pontos e a Alemanha só vai a 3. Exatamente. Eu estarei torcendo para esse resultado, Carlos Correia. Porque eliminação da Alemanha? Eu não superei ainda o que aconteceu há 8 anos atrás, e eu acho que seria muito bom para o futebol. Porém, eu acho que essa Copa tá dando bastante zebra, então Tite, pelo amor de Deus, abre o olho. Te cuida, Tite. Então tá, vamos falar agora do outro grupo, né, do grupo F. Bom, vamos lá. Grupo F, estreia de outra das favoritas. Não uma favorita assim com tanta tradição em termos de camisa, né? Porque ainda não tem... Da grande geração belga. A da grande geração belga. É a última chance da geração belga. Que é ótima no videogame, mas ainda não tem nenhuma taça no armário. Mas, né, numa Copa que tá dando tantas zebras aí, mais ou menos, né? Não, Argentina, zebrão pra Argentina e Alemanha, né? Aí Alemanha, mas enfim, não deu chances aí para surpresas, pegou o Canadá. Deu uma sofrida ali, né? O Canadá perdeu um pênalti, a Bélgica estava desfalcada do Lukaku, mas venceu, somou 3 pontinhos ali, como o outro jogo do grupo, que daqui a pouco a gente vai falar, acabou empatado em um modorrento 0-0. Deu tudo certo, a Bélgica aí caminha tranquila para passar na primeira colocação, como é de se esperar, menos que deu uma tragédia contra... Tragédia não, né? Não seria um resultado tão absurdo perder para a Croácia. Mas a Bélgica fez o dever de casa, né? Fez o dever de casa e vai aproveitar aí as próximas oportunidades, que tirando a Croácia é um grupo tranquilo, né? Então, do que a gente previa, esse grupo, né? Claro, tem que esperar os outros jogos, mas devem passar as favoritas, quem mais tem condições, que no caso é a Bélgica e a Croácia. E acredito que a Bélgica vai... Claro, foi um jogo mais calmo, mas num clássico, diríamos, europeu com a Croácia, deva dar mais o seu sangue, porque é a sua última Copa dessa geração, né? Ou pelo menos uma das últimas oportunidades dessa geração em alto nível para conseguir ganhar alguma coisa. Muito dificilmente, creio eu, consiga levar a Copa. Acho que, assim como os ingleses pensam que o cavalo deles já passou encilhado, eu acredito que os belgas também na Copa passada, principalmente depois da eliminação do Brasil. Tomara. Não torce pra Bélgica. Claro, é uma das poucas seleções que eu seco, assim. Acho que a Bélgica... Tu ficou com trauma ou tu não gosta de alguns jogadores? Tem um pouco de implicância. O ranço injustificado. Essa coisa da geração belga e tal. Tá, pode acontecer, né? Velho tem essa mania. Eu tenho um pouco de... O meu critério na Copa, eu já falei isso em algum programa aqui, eu acho que Copa do Mundo, mais do que qualquer outra competição, pesa muito a camisa, cara. Sim. Acho que ainda falta um pouco de camisa na comparação com outras seleções. Bom, mas se fosse por isso, não teria acontecido o que aconteceu com a Alemanha, nem o que aconteceu com a Argentina. Mas que eu digo assim, na hora de chegar mesmo... É um critério de desempate, diríamos. Não, eu digo assim, chegar até o final. Tipo, tem muitas seleções que elas vão bem, mas assim, na hora que aperta mesmo, a camisa Isso a gente viu até mesmo contra a França, né? Todo mundo achou que tava desacreditada e ontem fez um bom. Com metade do time lesionado. Exatamente, tá com o time todo lesionado e mesmo assim, não só lesionado como em crise, né? Aquele rapaz lá fazendo uns problemas. Mesmo assim, né? Eles têm uns caras chamados Mbappé e Griezmann. Aí. Enfim, vamos falar aí do outro jogo. Acabou. Que é quase isso. Foi o jogo das 7 da manhã, Croácia e Marrocos. A boa notícia é que quem acordou mais tarde perdeu o jogo. Na verdade, não perdeu nada. Jogo porque eu não assisti. Não perdeu nada. O primeiro tempo teve, acho que um ou dois lances que bem perto do final ali do primeiro tempo, que a Croácia deu um chute que nem na casinha foi. E depois foi meio que isso. Eu não sei se é uma característica dos jogos mais cedo por causa do horário lá, né? Talvez não engrene aqui, não engrene lá. Jogar no... 7 horas da manhã, que horas lá? 1 da tarde lá. Jogar 1 da tarde no sol do deserto não deve ser uma experiência agradável.
Então a tendência é que os jogos A seleção do Marrocos, das 13, talvez, não sei se nesse caso leva um pouco mais de vantagem, por estar mais acostumada ao clima. ao lugar, né? Eu sei que não é uma seleção do Oriente Médio, mas ali do norte da África e tal. Acho que. Não sei. Pode ajudar? Eu vou te dizer, eu acho improvável, né? Eu sei que o Vitor chegou a apostar, né, no bolão, botou o Marrocos como segundo classificado. Eu acho que não, mas não seria um absurdo o Marrocos passar. A gente tá vendo que nada é um absurdo nessa Copa, né? Esperamos até quinta-feira, na verdade, pra ver se vai acontecer algum grande absurdo. Não consigo opinar, Carlos Correia, porque não assisti o jogo. Mas acredito também que assim como... Sinceridade. Assim como em 2018, é evidente que a Croácia teve chance, né? Vice-campeão do mundo. Mas agora já passou e temos aí o Modric tentando organizar toda essa galera. O Modric que também não é, apesar de acabou de ter sido campeão com o Real Madrid, né? Ganhou mais uma Champions League, vai pro Mundial. O Mundial é quando? Em fevereiro? Vai encontrar o Flamengo em fevereiro no Mundial, mas também não é o mesmo Modric que foi melhor do mundo. E é isso que o Brasil deve levar em consideração aí pra frente. Fica a dica, Tite, mais uma vez, ver que temos uma... E o Brasil, ao que tudo indica, tá com um time abertinho, né, pro primeiro jogo. Joga que nem Brasil. Joga que nem Brasil, joga... Tem que defender também, né, tem que defender Não, mas tem armas. Daqui a pouco coloca... Mas esse jogo vai ficar pra amanhã. A gente vai ficando por aqui, fazendo a propaganda também. Eu vou deixar pra tu fazer a propaganda do Catanda. Puxa aí o Catanda. Você que assiste só o Copa na Copa e nunca teve o gosto de assistir o Catando com a minha presença aqui, você já deve ter entendido que é um programa muito descontraído. Então você que quer dar boas risadas depois de um dia estressante, assista ao Catando. Todas as curiosidades, memes, coisas engraçadinhas que estão acontecendo lá no Catar, que não são poucas, ainda bem. E se quiser saber sobre a Copa em si, sobre os joguinhos... Volte aqui amanhã que a gente vai falar sobre a estreia do Brasil, entre outras cositas, certo? Espero que com bom humor, né? Amanhã vai ser... Todos nós esperamos. Valeu aí, mano. Obrigada. Um abraço, tchau, tchau.